Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes. Está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. E antes de começar falando sobre o episódio de hoje, é bom lembrar que a gente tem uma conta no Instagram. Então, se você quiser acompanhar os outros episódios que já passaram, saber quais são, ter mais informações sobre cada episódio e também o link que dá acesso para eles, basta ir lá no Instagram, @PedraPodcast, @PedraPodcast, que lá tem todos os detalhes desses episódios que já passaram e também tem o link de acesso para os mesmos. Então agora vamos seguir para o episódio de hoje, que a gente vai falar mais uma vez de um tutorial. E o tutorial de hoje é como suportar os seres humanos. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm uma vontade, ou pelo menos pensam hipoteticamente como seria se livrassem dos seres humanos que lhe perturbam, às vezes até todos os seres humanos, porque realmente não é fácil lidar com os seres humanos. Então hoje a gente vai aprender como suportar esses seres. Então vamos trazer informações, dados geográficos, dados demográficos, para a gente saber como que é a situação da humanidade no mundo atualmente. Segundo o Banco Mundial, a população mundial é de 7,5 bilhões de pessoas. Bilhões, quase 8 bilhões de pessoas. Essa matéria de 2018 da Super Interessante vai dizer que a cada ano nascem 77 milhões de pessoas e 97% delas em países subdesenvolvidos. Então é muita gente, e é muita gente em condições que, vamos supor, não tão favoráveis para sobrevivência digna na Terra. Então são 77 milhões de pessoas por ano, e sendo que 97% delas nascem em países subdesenvolvidos. Então a gente percebe como que o planeta ainda não entrou em colapso, já que a gente já está com 7,5 bilhões de pessoas em média. O mundo, atualmente, ele produz comida para cerca de 12 bilhões de pessoas. Então a gente meio que tem a metade de pessoas, assim, um pouco mais da metade de pessoas que o mundo suportaria alimentar. Atualmente o mundo produz comida para 12 bilhões de pessoas. Porém, existem 850 milhões de pessoas passando fome. Aí a gente para bater o cálculo e parece que a conta não fecha. Se a gente tem comida para o dobro de pessoas que tem no mundo, e a gente pra caramba, como é que ainda tem 850 milhões de pessoas passando fome? Fora que a gente sabe que os dados eles estão sempre na nossa cara da quantidade de pessoas que morrem de fome no mundo por dia. Então, realmente parece que a conta não fecha. E não é só a questão de falta de comida no mundo. O total de habitantes que ainda cabe no planeta Terra, ele vai depender de uma quantidade de fatores, porque a gente tem 7,5 bilhões de pessoas, o mundo produz comida para 12 bilhões de pessoas, mas não basta só comida para manter o ser humano na Terra, né? A gente precisa de várias outras coisas que o planeta em si talvez tenha a sua limitação. Eu não sei exatamente qual é, mas alguns fatores que vão interferir nessa quantidade de pessoas que poderiam habitar ainda o planeta Terra, além do que a gente já tem, desse total de 7,5 bilhões. Calma que daqui a pouco vai começar a fazer sentido todos esses números. Desses fatores, o primeiro é a quantidade de alimento que o homem pode produzir. Então, como a gente já viu, dado da pesquisa, o mundo ele produz cerca de comida para 12 bilhões de pessoas. Então, digamos, por comida, então a gente ainda está tranquilo, porque a gente produz suficiente para até o dobro do que a gente já tem. E não é tipo em uma década que a Terra vai dobrar essa quantidade de pessoas. Não, isso não vai acontecer. O segundo ponto é o padrão de vida que a humanidade pode alcançar. Se a gente pensar em como que esse padrão de vida do ser humano no geral, a gente vê que a desigualdade ela é um dos fatores que pode ameaçar a permanência dessa população na Terra. Porque se a gente produz comida para 12 bilhões, mas tem 850 milhões de pessoas passando fome, é porque essa comida não está chegando para todo mundo como deveria. O que acontece? O padrão de vida das pessoas, eles fazem com que a desigualdade ofereça muito para poucos e pouco para muitos. Isso acontece e faz com que o mundo todo seja desigual, inclusive na parte de distribuição de alimentos.
Então, esse padrão de vida, se não for ajustado, também pode interferir nessa quantidade de pessoas que pode sobreviver no planeta Terra. E o terceiro, sobre esse segundo ponto, tem um filme, né, o Mad Max, Estrada da Fúria, que ele até mostra um mundo pós-apocalíptico, né, onde as pessoas passaram a viver de outra forma, apesar das tecnologias, apesar de tudo que o mundo já encarou, a gente percebe que eles voltam a valorizar, a supervalorizar o básico, o essencial. Então vivem em função daquilo que é realmente necessário. É um filme interessante para a gente entender essa questão do padrão de vida que a humanidade pode alcançar. E o terceiro ponto é uma preservação do meio ambiente que possa garantir a vida na Terra. A gente sabe que o planeta Terra ele é fenomenal, ele é extraordinário, ele tem o poder de se reinventar, de se adaptar com a vida na Terra, né? O ser humano também tem essa capacidade de adaptação. O planeta Terra ele tem suprimento para a humanidade, só que o ser humano ele é terrível. Então, essa destruição do meio ambiente que a gente vem vivendo desde que o homem começou a existir na Terra, né? O homem vem usufruindo do planeta e isso faz com que o planeta venha oferecendo esses recursos naturais e que são limitados, e a ganância do homem faz com que o meio ambiente seja destruído em prol da ganância. Então, lá na frente a gente vai pagar a conta por isso, porque o planeta Terra ele não ele é natural, ele tem uma data de validade, digamos assim. Ele tem a sua finitude, como tudo que é natural. Então, essa preservação do meio ambiente, daquilo que a gente ainda tem, ela é fundamental para que possa garantir essa sobrevivência da humanidade na Terra. E também, dependendo da quantidade de pessoas que vão entrar, a gente sabe que essa questão da preservação pode aumentar. Então, quanto mais gente, mais recursos sendo consumido e mais chance do planeta entrar em colapso. Então, são esses fatores que fazem com que esse total de habitantes que cabem no planeta vai depender de tudo isso funcionando em conjunto. Então, se nenhum mundo aguenta ou vai aguentar tanta gente, como é que nós vamos aguentar? Então, o planeta Terra, que é grande, que é vasto, que é rico, e já pena para sustentar essa humanidade, como é que a gente vai suportar esses seres humanos? Agora vamos falar uma questão mais social, mais psicológica. Segundo uma matéria que eu tirei do site do G1, de 2011, ela vai falar sobre a saúde mental. Isso é fundamental, a gente já falou um pouco da parte natural, da parte de sobrevivência biológica, agora a gente vai falar da parte mental. Segundo essa matéria, os transtornos mentais acometem em algum momento da vida ao menos 20% da população mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é o segundo maior problema de saúde pública no mundo. Então, 20% da população mundial em algum momento da vida vai ser acometida por algum transtorno mental. E entre eles, a depressão é o segundo maior problema. Então, a gente percebe que, ao longo do tempo, a galera vai adoecendo cada vez mais. Isso falando tanto em termos físicos, né, como a gente vê, por exemplo, o coronavírus, uma pandemia que a gente está enfrentando ainda, agora em 2020, e é uma doença que tem ceifado aí milhares de pessoas. E também o ser humano vem adoecendo internamente da sua psique, da sua mente, da sua alma, do seu espírito. Então a gente percebe que essa saúde mental, ela é discutida e realmente precisa ser discutida, porque é uma coisa séria. Os dados eles mostram a gravidade desse problema. Então, como suportar a humanidade, sendo que às vezes a gente não consegue lidar nem com a nossa própria mente? O segredo para suportar a humanidade se resume a duas coisas. Tipo, na minha visão, essa é a minha teoria, então o episódio de hoje vai girar em torno desses dois pontos. Se você quiser concordar, fique à vontade. Se você quiser discordar, discorde, mas fala para mim também, para eu entender o que tu acha sobre isso. Os dois pontos são autoconhecimento e autocontrole. Porque no final das contas, para a gente suportar o outro, isso fala mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Vamos agora discutir um pouquinho isso para você entender o meu ponto de vista, a minha teoria, para ver se eu não estou maluco na minha tese. O autoconhecimento, como primeiro ponto,
ele faz com que a gente perceba quem a gente é, para poder saber como lidar com o outro, porque muitas das vezes a gente quer lidar com o outro, sendo que a gente não consegue lidar nem com nós mesmos. Então isso faz com que tenha um choque de realidade aí, de entendimento. Porque se a gente não consegue entender o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sente, como é que a gente vai querer lidar com o outro, cobrar do outro alguma coisa? Então, essa segurança de quem a gente é, ela faz com que a gente tenha, sei lá, com que a gente releve as coisas, com que a gente tenha racionalidade para encarar outras coisas que diz respeito ao outro, por exemplo. E tem uma pessoa que a Bíblia ela conta a história dela, que é uma pessoa muito conhecida, inclusive, que essa é uma pessoa que, para mim, ela tem um autoconhecimento muito grande, porque ela enfrentou uma pá de problema na vida dela, e aí ela consegue, ainda assim, persistir, porque ela tinha total segurança de quem ela era, que é o cara chamado Jó. Jó tem um livro próprio na Bíblia, e no capítulo 19 desse livro dele, nos versículos 23 ao 25, ele vai falar assim: Ah, quem dera que as minhas palavras fossem escritas, sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Quisera eu elas fossem talhadas a ferro sobre o chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. O que ele quer dizer com essas frases poéticas? Ele estava passando por um momento de muita desgraça na vida dele em todos os sentidos. E aí as únicas pessoas que restaram do lado dele foram 3 amigos que não confiavam na inocência dele, achavam que ele estava sendo castigado por Deus por conta de alguma coisa que ele fez que ele não queria assumir. Mas ele tinha segurança. Ele falava: eu sei que Deus ele vive, ele sei que ele vai jogar no meu favor. Tipo, ele tinha certeza de quem ele era. E isso faz com que ele queira. Tipo, quem me dera que isso fosse, que essas palavras fossem gravadas, porque eu tenho segurança de que eu sei o que eu fiz, eu sei quem eu sou. E aí, então, esse autoconhecimento, ele faz com que você tenha segurança, independente da situação. Ele estava aqui no momento crítico, era essa passagem aqui já no capítulo 19 do livro dele. Então, conta toda a história, tudo que ele passou, inclusive com esses amigos dele, dentro dessa relação conturbada que ele viveu. Mas ele tinha essa segurança e a fé em Deus, ela fazia com que ele tivesse ainda mais plenitude para suportar. Porque se ele não se conhecesse, ele talvez iria se perder. Talvez ele até mesmo desconfiasse: será que eu fiz alguma coisa que não estou percebendo? Porque não é natural. Mas não, ele tinha certeza de quem ele era. E também de quem Deus era na vida dele, né? Então isso também ajuda pra caramba. Então o autoconhecimento ele é fundamental para a gente lidar com todas as situações, lidar com todas as pessoas, até mesmo pessoas que nos apoiam, pessoas que não nos apoiam, pessoas que duvidam de nós, e inclusive com nós mesmos. A gente não pode duvidar de quem a gente é, a gente precisa buscar esse autoconhecimento, para que a gente não tenha dúvida de quem a gente é. E o outro ponto é o autocontrole. O autocontrole, ele é fundamental para que a gente consiga lidar com o outro. Ele está mais ligado com o outro do que com a gente. O autoconhecimento diz mais respeito para a gente mesmo, e o autocontrole, ele influencia também com o próximo. Porque muitas das vezes a gente precisa se controlar para não fazer algo contra o próximo, porque a vontade vem de dar um bandão no olho do próximo, mas a gente precisa se controlar, né? Então, o autocontrole ele tá totalmente ligado a essas relações, a como a gente conseguir suportar as outras pessoas, conseguir lidar com as outras pessoas, conseguir lidar com os relacionamentos e também com nós mesmos, porque querendo ou não, a gente precisa ter autocontrole para lidar com a gente. E quando a gente se conhece, se autoconhece, a gente sabe onde que a gente vacila, a gente sabe o que em nós mesmos nos estressa, nos entristece. Então é preciso ter também autocontrole para lidar consigo mesmo. Na Bíblia também tem um exemplo de um cara que não soube se controlar, não teve esse autocontrole, e eu acho que talvez nem tinha autoconhecimento de quem ele era, que é um cara chamado Caim. É da primeira família da humanidade, da história da humanidade segundo a Bíblia. Bora ver só essa passagem que conta essa relação dele que eu quero trazer para cá como exemplo de autocontrole. Está lá no primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, no capítulo 4, versículos 3 ao 8. Diz assim: Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora,
O Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se alegrou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma postura maligna. Vixe. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O que acontece? Eles eram irmãos, ambos se relacionavam bem com Deus, ambos queriam agradar a Deus, ofereceram uma oferta para Deus, cada um com o que tinha em mãos, assim como a gente faz hoje ainda, né? Cada um oferece para Deus aquilo que acha que tem, que acha que deve oferecer. Caim ofereceu frutos da terra, que ele era lavrador, e Abel ofereceu primícias das suas criações, porque ele era pastor, ele era um cara mais caseiro, cuidava dos bichos. Então Deus se agradou da oferta de Abel por conta do propósito e não se agradou de Caim. A Bíblia não fala muito além disso do que eu li aqui, então não vou trazer mais detalhes da história, porque inclusive não gosto muito de conjectura. Então essa é a história. E Caim, ele não gostou de Deus não ter gostado da oferta dele. E ele ficou com raiva de Deus? Não, ele ficou com raiva de Abel, que não tinha meio que nada a ver com Deus e Caim, e ele próprio, né? Então ele ficou com raiva de Abel e ficou com ciúme dessa aceitação que Deus teve por ele e tentou matar Abel, achando que assim Deus iria aceitar ele, eu não sei. Mas Deus já tinha dado o conselho para ele. Cadê? Não é certo que se procederes bem serás aceito? Deus deu a dica para ele. É porque ele não procedia bem. Então, ao invés de ele proceder bem, o que ele fez? Procedeu mais errado ainda. Porque ele foi e matou o irmão dele. Então ele não teve controle para lidar com essa frustração dele em relação ao outro. É natural as pessoas serem melhores que a gente, as pessoas serem piores que a gente. Pode acontecer e vai acontecer em diversas situações, em diversas esferas da nossa vida. E tá tudo bem. A gente precisa saber lidar com a derrota, precisa saber lidar com a vitória. Inclusive, esses dias até comentei com um grupo de amigos que estavam falando sobre futebol. E eu não sei como é nos outros estados a relação dessas torcidas, mas aqui em Belém tem 2 clubes, o Remo e o Paysandu, e os jogadores são muito chatos, muito enjoados. Então, eles não sabem ganhar, eles não sabem perder, eles não sabem aceitar o rival do time deles ganhar ou perder. Então, fica naquela rixa que às vezes é saudável, é legal ver essa perturbação de um pro outro, essa zoação, essa zoeira. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a pessoa passa do ponto, então fica chato. A pessoa que não sabe, não tem autocontrole para lidar com as frustrações, com os sentimentos, com as emoções próprias. Então, nesse caso, o Caim ele não soube lidar total. Ele perdeu a mão e acabou matando Abel. E isso fez com que ele tivesse muito mais prejuízo do que apenas não ter a oferta aceita por Deus. Sendo que ele poderia focar no problema dele e ter resolvido isso. Então, autocontrole e autoconhecimento são fundamentais para lidar com a humanidade, para suportar os seres humanos e para lidar com nós mesmos. E agora eu quero trazer alguns pontos que eu ofereço como autoajuda para vocês. Então, não sei se tu vai acatar isso para tua vida, não sei se vai fazer algum sentido, para mim faz, e eu vou compartilhar aqui. O primeiro ponto: não neure com as expectativas dos outros. Crie sua própria meta de sucesso. Inclusive está no bio do meu Instagram, @apenasguto. Seja você mesmo seu maior incentivador. Porque muitas das vezes, essa expectativa que o outro cria em relação a nós, ela faz com que a gente se frustre. Porque a gente precisa viver em função daquilo que o outro espera de nós, daquilo que o outro quer que a gente seja, que a gente faça, que a gente fale, que a gente se porte. Mas muitas das vezes não é aquilo que a gente vai se realizar. E a gente precisa entender que, no final das contas, é a gente que vai lidar com as consequências dos nossos erros, das nossas escolhas, dos nossos acertos. Então, a gente precisa entender o papel do outro, a opinião do outro na nossa vida. Então, a gente não deve, é claro que não deve ignorar totalmente a participação do outro na nossa vida. Mas isso não deve ser
sei lá, o ponto final. A gente sempre tem que fazer o balanço e tentar pensar também com as nossas próprias expectativas, com nossos próprios desejos e projetos, para ver o que vai nos realizar, o que de fato vai valer a pena. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: as pessoas podem ser melhor ou pior do que você e tá tudo bem, como eu falei no caso de Caim e Abel. Porque muitas das vezes a gente se frustra com o outro porque a gente cria expectativa em relação ao que o outro nos cobra ou espera da gente. E muitas das vezes a gente mesmo coloca o outro como parâmetro de sucesso. E não tá certo isso. Claro que a gente pode se inspirar em outras pessoas e buscar ter referências, mas se a gente não chegar onde essa pessoa chegou, tá tudo bem também. Essa meta de sucesso, ela tá muito ligada ao que a gente tem como meta. Muitas das vezes, ter uma casa própria, um carro próprio, ter um ou vários empregos bons, ter um salário exagerado, isso faz com que algumas pessoas se realizem e outras pessoas têm tudo isso e não são realizadas. Então, é muito relativo a gente querer medir o nosso sucesso pelo sucesso do outro. Então, entenda, as pessoas podem ser melhor ou pior do que você e está tudo bem. Terceiro, seja o bem apesar de todo o mal. A gente sabe que a gente vive num mundo onde as pessoas vivem em função de si mesma, dos seus próprios desejos e vontades, e muitas das vezes as pessoas elas fazem mal para o outro em função do seu próprio prazer, do seu próprio benefício. Às vezes nem por isso, só mesmo pela vontade de fazer mal. Quem é cristão entende que isso tudo tem uma influência do pecado, né? Tem uma influência espiritual. Quem não é, talvez pode acrescentar outros fatores, ou a própria humanidade em si. Mas fato é de que existem pessoas que fazem coisas boas, existem pessoas que fazem coisas más, de formas mais intensas ou menos, mas de qualquer forma, a gente precisa ser o bem apesar de todo o mal, porque se a gente for focar apenas no mal, a gente vai se desestimular da vida. Então a gente precisa entender que apesar do mal, a gente precisa ser o bem, porque ainda tem coisas boas demais, de sobra, assim, diante de tudo aquilo que... Mesmo que exista tanta coisa ruim, tem coisa boa pra caramba no mundo. As pessoas que estão próximas da gente, mesmo que a gente seja cercado de pessoas ruins, tem pessoas boas que merecem a nossa melhor versão. Então, seja o bem apesar de todo o mal. Quarto, acredite na regeneração. Assim como tem pessoas que são maus ou fazem coisas más, inclusive para nós, diretamente, que nos afetam, mas a gente precisa entender que talvez a gente mesmo um dia já foi pior do que a gente é hoje. Então a gente precisa acreditar nessa regeneração do outro, nessa evolução. Até porque talvez a gente tenha enfrentado esse processo. E no que for possível também a gente ajudar as outras pessoas a melhorarem. Porque às vezes as pessoas são tolas por falta de instrução ou por falta de ser exposta a uma perspectiva melhor. Então se a gente puder ajudar outras pessoas a melhorarem na sua vida, nas suas visões, nos seus comportamentos, também a gente faz isso, que no final das contas é bom para todo mundo, né? E então a gente precisa acreditar na regeneração dos seres humanos. E o último ponto é: se blinde às vezes. Porque muitas das vezes a gente sofre e se afeta muito por coisas que talvez não sejam tão grandes ou tão sérias, tão importantes. Então muitas das vezes a gente precisa não levar a vida tão a sério. Porque tem coisas que realmente, se a gente for parar para pensar detalhadamente, não são tão grandes. Às vezes a gente sofre por antecipação, às vezes a gente sofre por coisas que nem aconteceram, às vezes a gente cria monstros que não existem. Então, muitas das vezes a gente precisa simplesmente deixar de lado, sabe? Tipo, deixar a vida te levar, como diz o pensador contemporâneo Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida levar para ver no que vai dar, porque às vezes a gente não tem o controle mesmo e tá tudo certo. Então essas são as dicas, esse foi o episódio de hoje. Então muito obrigado a você que acompanhou até aqui, e nos próximos episódios a gente volta falando sobre outros assuntos e você segue nos acompanhando, porque a gente precisa da sua audiência, inclusive precisa do seu feedback. Então se puder, comenta nas redes sociais, no aplicativo que você escuta ou no nosso perfil no Instagram, e a gente vai estar com certeza ouvindo tudo e considerando esse seu comentário, essa sua participação. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!